Oi, pessoal. Eu não sou muito de gravar vídeos, mas o meu psicólogo supervisor, o Caio Graneiro, que eu vou marcar aí, ele grava vídeo todo dia, então eu fiquei inspirado e aí eu falei, vou falar todos os dias desse mês de abril sobre um tema, né? Sobre esse tema. Vou responder alguma pergunta relacionada a esse tema. Aí eu escolhi falar sobre dependência emocional. Como o próprio nome diz, né, a dependência emocional é quando uma pessoa tem um vínculo, né, de necessidade desse afeto, né, dessa emoção de um outro, né, de uma outra pessoa. E a primeira pergunta que eu vou responder é como que uma pessoa se torna dependente emocional, né? Desde o início da vida, a gente necessita de alguém, né? A gente precisa ser dependente de alguém no início da vida, seja a nossa mãe, seja uma cuidadora, um cuidador, né? É que normalmente o ideal e na maioria das vezes é a mãe, né? Mas essa pessoa que for ser a cuidadora dessa criança, ela precisa fornecer as necessidades que essa criança precisa, né? Esse afeto que a criança precisa, a segurança, a proteção que essa criança precisa, o alimento que essa criança precisa, né? Essa mãe vai ser um espelho, né? Um espelho emocional para essa criança e é muito importante. É uma fase fundamental essa de dependência absoluta dessa criança, né? E aí, com o tempo, né, essa mãe ela vai deixando de ser, de estar com esse vínculo tão forte, né? A criança ela vai começando, né, no começo a criança não sabe diferenciar quem é ela e quem é a mãe. Aí, com o tempo, ela vai se separando da mãe e vai tendo consciência, né, do eu dela, né, de quem é ela, de quem é a mãe. E isso vai ocorrendo também através de pequenas falhas da mãe, né? Por exemplo, a mãe começa a dar mais atenção para outras coisas, começa a fazer as coisas dela, começa a dar mais atenção para o marido, não sei, né? E aí esse vínculo vai perdendo força e a criança vai se indo para uma dependência relativa até rumo a uma independência, né? Falhas, né, nessa fase são essenciais, né? Mas tem que ser graduais, tem que ser bem dosadas, porque dependendo da quantidade de vezes e da intensidade dessas falhas, pode criar um trauma, né, nessa criança, né? E, por exemplo, né, como o próprio nome diz, né, a criança ela estava numa dependência absoluta e ela está indo para uma dependência relativa. Então, pode ser que a pessoa ela fique fixada nessa fase o resto da vida. Tem um psicólogo chamado John Bowlby, que assim, eu vou resumir aqui, bem resumido mesmo, quatro tipos de apego que ele diz que nós vivemos nessa infância, né, que nós podemos desenvolver até a fase adulta. Um deles é o apego seguro, como o próprio nome diz, é o ideal. Aí o segundo seria o inseguro ansioso, aonde a pessoa ela tende a evitar muita proximidade com o outro, é como se o outro representasse algum tipo de ameaça, algo assim. O outro é o inseguro ambivalente, que nesse caso é o que mais se assemelha à dependência emocional, porque essas pessoas, né, essas crianças, elas ficam extremamente ansiosas quando se separam dos pais, né, se sentem extremamente inseguras, é quase como um sentimento de morte mesmo, de que elas vão morrer a qualquer momento. E falhas nessa fase podem fazer a criança ficar fixada nisso, nesse tipo de apego, indo até a fase adulta, né?
O quarto tipo seria o desorganizado, que, como o próprio nome diz, também é um dos mais graves, porque a pessoa, numa separação, ela fica totalmente desorganizada, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, fica totalmente perdida. Mas eu arrisco dizer que a maioria das pessoas, elas estão entre a ambivalente e a ansiosa, né? Eu me considero também que eu oscilo entre uma e outra. A maioria das pessoas que eu atendo na clínica também. Então, assim, é muito difícil dos pais serem perfeitos na infância. É difícil, é impossível de saber qual que é a dosagem certa, né, dessas falhas, que são essenciais também para a criança se tornar independente, para a criança ir para um tipo de apego seguro, né? Bem, basicamente assim, essa é uma teoria, né, que faz muito sentido. Existem outras explicações a mais profundas, mas basicamente eu vou ficar por aqui hoje, né? Acho que já dá para dar uma luz e nos próximos dias eu vou respondendo outras perguntas. Tchau, tchau.